Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus, que é o Maná da Esperança. Queridos amigos, o título Maná da Esperança é o mesmo Reavivados por Sua Palavra, que é o programa da Igreja Adventista. Então estamos estudando todos os dias um capítulo da Bíblia para que cada vez mais possamos sentir a presença de Deus conosco, queridos. Então vamos então ao estudo da Palavra do Senhor, que é o Salmo 79. Antes de nós lermos esse Salmo, Salmo 79, convido vocês a uma breve oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo despertar de um novo dia, que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que estão estudando a Tua Palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O título do Salmo de hoje, Salmo 79, é ultraje. O que significa a palavra ultraje? A palavra ultraje significa ofensa muito grave, significa um desacato, uma afronta. Então, o Salmo de Asaf, o Salmo 79, vai ficar claro que aqui vai aparecer essa ofensa muito grave, tanto que o povo de Israel fez, quanto também aqueles que levaram o povo de Israel ao cativeiro, tá? Então eu separei aqui o Salmo 79 em algumas partes. A primeira parte do Salmo 79 vai do verso 1 até o verso 4, que é o pranteador vê o julgamento de Deus. Asaf, ele é o pranteador aqui. Do verso 5 até o verso 8, fica bem claro aqui também a outra parte que diz assim, o sofredor que sente a ira de Deus. E também aqui, na terceira parte, diz assim, o intercessor que suplica pela ajuda de Deus. E a última parte, que vai aqui do verso 12 até o verso 13, o adorador que promete louvar a Deus. Essas partes vão ficar bem claras aqui dentro da palavra de Deus, e eu então quero convidar vocês para o estudo. Permaneça até o final desse estudo para que você possa compreender toda a vontade de Deus neste dia. O Salmo de Asaf começa assim: Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra, derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém. E não houve quem lhe desse sepultura. Tornamo-nos objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria dos que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Queimará como o fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque eles devoraram Jacó e destruíram as suas moradas. Verso 8. Não nos faças pagar pelas iniquidades de nossos pais, que as tuas misericórdias venham depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Verso 10. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante dos nossos olhos a vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros com o teu grande poder. Preserva os que estão condenados à morte. Verso 12. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que te afrontaram. Quanto a nós, teu povo e ovelha do teu pasto, para sempre te daremos graças de geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Queridos, você vai vendo aqui uma aclamação, um desespero. O salmista passa da parte de aflição para a parte do louvor. É uma escala. É bem claro isso dentro do Salmo. Então, queridos, o Salmo aqui é o mesmo contexto aqui do Salmo 74,
do Salmo 77, onde Asaf está falando ali a respeito de quando o povo de Israel foi levado cativeiro para a Babilônia. Deus usou os babilônios para servir tipo de chicote, para chicotear o povo de Israel. Por que chicote? Não porque Deus pegou o povo e foi lá e bateu neles, não. Aquele povo, as nações vizinhas ao povo de Israel, detestavam o povo de Israel, não gostavam deles. Eles só não invadiram antes porque Deus é que protegia. Não eram os muros de Jerusalém que protegiam o povo de Israel. O que protegia o povo de Israel era a presença do Deus Todo-Poderoso ali dentro. O que protege a sua casa, querido amigo, não é o seguro que você fez. Não é as câmeras que você tem aí ao redor da tua casa. Não é, queridos amigos, as coisas que você faz que protege a sua casa. Não, queridos. O que protege a sua casa e a minha casa é a mão do Todo-Poderoso. Mas, se eu sou rebelde a esse Deus, se eu não o reconheço por amor, por bem, ele vai tirando a mão, ele vai tirando a proteção. E aí você vai perceber que não é câmera, não é aí seguro, não é extintor, não é nada que protege você dentro da sua casa. O que protege você dentro da sua casa é a mão de Deus. E quando ele tira a mão, queridos, você percebe que sem Deus nós não somos nada. É exatamente isso que está acontecendo com o planeta Terra, com essas pandemias. Não é a primeira pandemia que acontece no mundo, queridos. Já veio outras antes. Mas o que acontece, queridos, que o ser humano estava tão autoconfiante de si, tão autoconfiante, que eles achavam que nada mais ia acontecer. Já tinham vacinas para isso, vacinas para aquilo, tudo já parecia que estava no controle, parecia apenas. E aí Deus, então, permite que um vírus tão minúsculo, parece tão insignificante, venha e faça uma devastação tão grande. Queridos, estamos aprisionados dentro de casa. E não é câmera, não é nada que protege você dentro da sua casa. O que protege você e eu dentro das nossas casas, nas ruas, no trabalho, é a proteção de Deus. E o povo de Israel, queridos, eles foram tirados do Egito, Deus os conduziu até a Terra Santa, mas nada era deles. A terra não era deles, queridos. A terra era de Deus. Tudo pertence a Deus. Até eles pertencem a Deus. Até eles eram um povo santo de Deus. No livro de Levítico, Deus diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. Então, ao resgatar, ao tirar, Deus também tomou posse do povo. Quando nós aceitamos que Deus nos tire do Egito do pecado, Deus toma posse da nossa vida. E quando Ele toma posse da nossa vida, lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, no capítulo 10, verso 31, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para honrar o nome de Deus. Ou seja, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele passa a tomar conta da nossa vida. E fica bem claro isso também lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Ele diz, vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo? Então glorifique o nome desse Deus, porque Ele habita em vós, porque vocês foram comprados com um alto preço. Deem glória ao nome de Deus. Queridos, quando isso não acontece, Deus tira a mão, Deus tira a sua proteção e algo de ruim começa a acontecer. Foi exatamente isso que começou a acontecer com o povo de Israel. Então, você vê aqui um planto aqui de Asaf, diante do julgamento de Deus. E dentro desse pranto que Asaf faz, queridos, ele fala assim para Deus, ó Deus, verso 1, as nações invadiram a tua herança. É interessante que ele usa Deus como na primeira pessoa, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves dos céus. Ou seja, tudo isso que está acontecendo aqui, queridos, Asaf não está pedindo para Deus, Senhor, olha para mim porque eu sou bonzinho. Não, Asaf está falando, Senhor, olha para a tua dignidade, olha para o teu caráter, olha para as tuas coisas, porque a terra não era nossa, nós éramos apenas inquilinos sobre aquela terra. Então, Senhor, que a tua terra, a tua herança, ela seja uma herança onde o Senhor vai vingar o que eles estão fazendo. Profanaram o teu templo.
profanaram e destruíram a Jerusalém, que é o lugar de ensinar a paz. Deram os cadáveres dos teus servos como um montão. Queridos, há um verso que está lá no livro de Jeremias, no capítulo 25, verso 33. A Bíblia diz que os mortos naquele dia ficaram arrastados, ficaram montuados sobre a terra, não tinha quem chorasse por eles, não tinha quem sepultasse eles. Queridos, eram como animais jogados ali sobre a terra, parecendo esterco ali, queridos. No capítulo 22, no verso 18 a 19, fica bem claro isso que eu estou dizendo para vocês do livro de Jeremias, capítulo 22. Amados irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é uma única coisa. Deus usa aqui Asaf, para que Asaf seja aqui o mediador. Primeiro ele planteia sob o julgamento, ele vê o julgamento de Deus e ele então fica horrorizado. Ele diz para Deus, até quando, Senhor? Até quando eles farão todas essas coisas? Sabe, queridos, às vezes nós também estamos falando para Deus, Senhor, até quando vamos ver tantas pessoas morrendo desse jeito que estão morrendo? Queridos, Asaf clama a Deus e no verso 5 até o verso 8, o sofredor sente a ira de Deus, ou seja, a mão de Deus parece que é pesada sobre a vida, sobre a pele do próprio salmista. Olha só que interessante, verso 5, até quando ele diz, será para sempre a tua ira? Do verso 5 até o verso 8 ele vai clamando a Deus, não faças pagar pelas iniquidades dos nossos pais. Sabe o que Asaf está falando para Deus? Está falando assim, Senhor, eu sei que os nossos pais erraram, mas se você voltar ali para o livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, a Bíblia vai dizer ali que os pais, os filhos não pagam pelos erros dos pais, eles não pagam pelos erros dos pais. Mas tem um problema, queridos. As consequências do erro de um fica no outro. Eu não pago pelos erros do meu pai, mas algumas sequelas do que aconteceu na vida dele respinga sobre a gente. O filho não leva o pecado do pai, e nem o pai leva o pecado do filho, mas fica consequência. Só que Deus é tão bom, que eu quero ler um verso com vocês, que está aqui no livro de Isaías. No livro de Isaías há um verso muito lindo, muito maravilhoso, que diz assim, no livro de Isaías, capítulo 44, livro de Isaías 44, verso 22. Livro de Isaías, capítulo 44, verso 22, diz assim, olha só que interessante, verso 22, Isaías diz assim, desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu os remi. Sabe o que Isaías está dizendo? Que Deus, quando você aceita Ele como seu Salvador, Ele desfaz todos os nossos pecados. Ou seja, a nossa mente vai começar a viver com uma mente pura diante de Deus. Ele desfaz todas aquelas transgressões que a gente fez. E até aquelas coisas ruins que ficaram para trás, elas não voltam para nos assombrar. Elas não nos assombram, porque Deus também apaga. É como se fosse uma tempestade que logo ela se dissipa e logo o sol aparece. É exatamente isso que acontece, queridos. Então, você percebe que nem Asaf tinha completo entendimento sobre esse Deus Todo-Poderoso, mas na sua limitação, ele clama a Deus e pede para Deus, Senhor, eu estou sofrendo, porque estou sentindo a tua ira sobre nós. E aí, queridos, é muito interessante que ele não se exclui dos pecados do seu povo. No verso 9, que eu vou ler agora a última parte, que diz assim, o intercessor que suplica pela ajuda de Deus, olha que interessante. Verso 9, ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Queridos, é muito interessante o conhecimento que Asaf tinha. Asaf tinha pleno conhecimento da aliança de Deus. E ele sabia claramente que Deus não é como o homem, como diz lá em Números 23, 19. Deus não muda, como diz lá em Malaquias, capítulo 3, verso 6. Deus, ele é eterno e ele faz a sua aliança e ele não muda. E a aliança de Deus, ela não é concentrada no ser humano. A aliança de Deus é concentrada nele, no seu próprio caráter.
e sendo concentrada nele, no seu caráter, queridos, então Asaf agora sabe que ele pode então pedir a ajuda de Deus baseado no caráter de Deus, na aliança de Deus. Queridos, é um conhecimento que eu e você precisamos ter de Deus. Queridos, nada depende de mim. Nada que eu faça vai fazer com que eu mude os planos de Deus. Não é isso, queridos. Mas como servo de Deus, eu posso suplicar a Deus. Fazer como Moisés fez lá no deserto. Aliás, é isso mesmo, lá no deserto, no capítulo 32 ali do livro de Êxodo, capítulo 32, quando o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Moisés intercede pelo povo porque Deus quer destruir o povo. Moisés ele é um intercessor, porque ele vê a ira de Deus sobre o povo. Moisés é um intercessor, porque ele percebe que Deus não quer mais andar com o povo. E aí ele pede para Deus, Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Risca o meu nome. Ou seja, Senhor, ele quer dar a própria vida para que Deus possa resgatar a vida do seu povo. Que homem foi Moisés. Mas, queridos amigos, agora você percebe que Asaf, ele está fazendo o mesmo papel que Moisés fez. É isso que Deus espera dos seus servos na terra. Se Deus chamou você, se você entregou sua vida para Jesus, ouviu a voz do Espírito Santo, e quando isso aconteceu, você se entregou a Ele através do santo batismo, não pense que as pessoas que estão sofrendo lá fora é por sua causa. Elas não estão sofrendo nem por minha causa, nem pela causa dela, nem por problema de alguém. Ou seja, por isso nós precisamos orar para que Deus possa parar essa pandemia, parar essas desgraças todas que estão acontecendo, queridos. Nós precisamos ser intercessores, orar por essas pessoas. Não ore só pela sua família, só pelos seus filhos, só pelo seu lar. Ore, queridos amigos, pelas famílias que estão perdendo entes queridos aí fora, pessoas que estão passando necessidade. Que Deus possa ter misericórdia dessas pessoas. Essa deve ser a oração daquele que foi chamado das trevas para a luz. Aí no verso 10 diz assim, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Seja manifesta entre as nações e diante de nossos olhos a vingança do sangue dos seus servos que foi derramado. Olha só, queridos, você percebe que quando Belsazar, lá no livro de Daniel, no capítulo 5, quando ele pega ali os objetos sagrados do templo que estava lá na Babilônia, ele pega aquilo e começa a dar um banquete, começa a fazer orgias com as coisas sagradas de Deus. Logo aparece o nome, aliás, logo aparece ali na parede uma mão escrevendo algumas coisas na parede, escreve assim, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Você foi julgado por Deus, foi colocado na balança e foi achado em falta. Sabe por quê? Porque de Deus não se zomba. Gálatas capítulo 6, verso 7. Tudo aquilo que você planta, tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Queridos, de Deus a gente não zomba. De Deus a gente não brinca. Então, se o povo de Israel estava merecendo ser punido, as nações que estavam subjugando o povo de Israel mereciam mais ainda serem punidos. Então Asaf sabia disso. Por conhecer o caráter de Deus, Asaf ora a Deus e pede para que Deus então possa julgar eles também. E aí ele vai dizer aqui, aí ele diz assim, 7 vezes mais no verso 12, retribui, Senhor, aos nossos vizinhos 7 vezes mais as afrontas com que afrontaram. Então você vai perceber que isso, queridos, vai aparecer lá no Salmo 137, no verso 7. Amon, Moabe, todas essas nações vizinhas, elas ajudavam os babilônios a subjugar o povo de Israel. Quando os babilônios veio para destruir Jerusalém de uma vez, muitos que estavam ali em Jerusalém fugiram dos babilônios e as nações vizinhas, Amon, Moabe e outras, foram atrás do povo de Israel e trouxeram eles cativos para que os babilônios os matassem. Então, queridos, se o povo de Israel merecia ser punido, o povo de fora também merecia mais ainda. Aí então, queridos, quando ele vê que Deus vai fazer justiça, volta aos seus lábios agora o louvor. No verso 13 diz assim, quanto a nós,
teu povo, ovelha do teu pasto, apesar de sermos rebeldes, apesar de fazermos coisas erradas contra ti. Mas nós sabemos que a tua graça, ela dura para sempre, de geração em geração. Nós proclamaremos esta graça, este amor, com os nossos louvores. Queridos amigos, o Salmo de Asaf, ele sai de um homem que está aflito, um homem que está vendo coisas terríveis acontecendo, e aí então ele termina com um louvor nos seus lábios. Mesmo sabendo que Deus está punindo o seu povo, Asaf reconhece que eles eram merecedores daquelas coisas e logo então ele diz, para que Deus possa nos abençoar, ele vai punir aqueles que estão fazendo todas essas coisas. E então proclamarei o nome desse Deus Todo-Poderoso, porque ele não muda, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Essas mensagens, queridos, essas palavras que hoje eu vos falo dentro das Sagradas Escrituras, é o Deus Todo-Poderoso dizendo para mim e para você, filho, se você pratica coisas erradas, eu não vou passar a mão. Deus não passa a mão nas coisas erradas, queridos. O mal, ele é como um bumerangue, ele retorna contra nós mesmos. Que o mal não retorne sobre mim nem sobre a sua família. E que Deus abençoe você, e que mesmo vivendo em aflição diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, possamos reconhecer o Deus Todo-Poderoso que nos coloca de pé todos os dias. E que neste dia Deus possa colocar nos teus lábios um novo cântico. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém.